No vídeo anterior nós vimos como o front-end foi desenhado, quais tecnologias escolhemos para a construção do G12 e agora nós vamos falar um pouco sobre o back-end. Vamos lá? O nosso back-end está desenvolvido no que a gente chama de arquitetura modular, tá? Então ele é um projeto Maven separado por essa arquitetura, separado em módulos. Então aqui, como vocês podem observar, eu tenho um módulo de aplicação, eu tenho um módulo de domínio e eu tenho um módulo de infraestrutura, cada um independente com o seu arquivo de configuração, tá? Para entender isso, primeiro a gente precisa conhecer um pouco sobre esse tipo de arquitetura e quais são essas vantagens, tá? Então assim, por que eu desenhei desta maneira? Porque o meu entendimento é que eu não gostaria de ter dependências entre meus módulos, tá? Então eu queria uma aplicação que não tivesse esse forte acoplamento, tá? Então, por que essa arquitetura ela me atende? Se vocês observarem, eu tenho 3 módulos. Então vamos começar pelo mais simples, o domínio. O domínio ele é responsável pelas regras de negócio do G12. Então ele só conhece regra de negócio, mais nada. Tanto que se você observar nas dependências, eu só tenho dependências de teste. Eu não tenho dependência de framework, de mensageria, de banco de dados, absolutamente nada. Então, esse projeto ele só tem dependências de teste, beleza? Então, como que funciona? O que ele tem, então? Então, ele é responsável por modelar para mim o sistema. Então, ele vai me mostrar como funciona uma batch, como que ela tem que se comportar um jogo, como que um scoreboard é desenhado, tá? E aí, ele tem esses carinhas aqui que são os validadores. Então, ele conhece a regra de negócio. Então, para eu cadastrar uma aposta, o jogo tem que estar aberto, o jogo tem que ser informado, o usuário é requerido, entre outras validações que este módulo conhece. Zero dependência com módulos externos, tá bom? Para o match, para o score validator, mesma coisa. Ele também me oferece serviços, e aqui é importante entender que eu tenho services, mas eles não são services do Spring, eu não tenho aquele @service do Spring, tá? Justamente porque neste módulo eu não conheço as dependências de framework. Então aqui é simplesmente código Java puro, e aqui eu tenho as validações do jogo. Então lembra, no primeiro vídeo, se você ainda não assistiu, volta, eu conto um pouco da história de como que esse serviço tem que funcionar. E aqui é um exemplo, né, que tem 4 gols ou mais, vai ganhar 1 ponto, se foi o único que acertou, ganha mais 1 ponto e por aí vai. E aqui a gente tem também outras validações, outros serviços, tá? E como que esse cara se comunica com o mundo externo? Através de que a gente chama de porta, que são basicamente interfaces, tá? Então eu tenho as interfaces aqui para comunicar com o meu mundo externo, tá bom? Vamos agora para a aplicação, tá? A camada de application, ela é responsável por trabalhar com os casos de uso. Então, aqui, se a gente observar o arquivo de configurações, o POM, vocês já vão ver que eu já tenho uma dependência com o domínio. Por quê? Porque a minha camada de aplicação, ela necessita conhecer o meu negócio, tá? Então, aqui a gente já tem um domínio, uma dependência para o domínio. E apenas dependências de teste, ok? E o que é essa camada? O que esse módulo nos oferece? Mais importante, use case. Olha que interessante. Então, para a camada de jogo, eu tenho alguns use cases. Eu tenho create, match, use case, close, expired, find, etc. Então, se a gente abrir aqui o primeiro, toda vez que eu criar um jogo, eu preciso validar se esse jogo pode ser criado ou não, e depois eu faço uma chamada externa. Eu simplesmente chamo uma interface e quem implementa essa interface vai tomar a decisão se vai gravar isso num banco, se vai gravar isso em memória, se vai gravar isso no Redis, no Postgres, no MongoDB, tanto faz, tá? Então eu não preciso conhecer quem será o meu banco de dados, eu apenas chamo essa interface, tá? Beleza. E aqui eu tenho outras validações, como o jogo, eu preciso fechar os jogos. Se deu o horário, eu preciso que esse jogo seja fechado. Então, eu também chamo uma porta, tá bom? Então, esta é a camada de aplicação.
E por fim, a gente tem a camada de infraestrutura. E aqui ela é já bem interessante, porque se a gente abrir aqui o arquivo de configurações, a gente vai notar que ele tem dependências tanto para domínio quanto para aplicação. Ele precisa conhecer esses dois módulos, tá? E aqui eu começo a ter outros tipos de dependências, como o Framework, o Spring, eu tenho MongoDB Crypt, a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu tenho aqui também dependências de teste, container, eu tenho dependências relacionadas a security, Spring AI, etc. e tal. Então, tudo que é externo, se eu tiver um serviço de mensageria, vai entrar nesse projeto, tá? E por que isso é interessante? Porque se amanhã a gente decidir trocar de Spring para Quarkus, a gente apenas mexe nesta camada. Então, o meu serviço ele não precisa de forma alguma conhecer a implementação. Ele só diz, olha, implemente isso para mim. Quem for implementar vai tomar a decisão, tá bom? Então, essa é uma vantagem deste tipo de arquitetura. Então, vamos entender agora o que tem dentro da infraestrutura. Primeira coisa, a gente tem aqui o cadastro de o Application YAML, onde a gente define a configuração com o MongoDB, com o banco de dados. E eu tenho aqui também configurações de criptografia, que eu já vou falar em alguns instantes. E, claro, também segurança com Keycloak e o Auth2, tá? Então, vamos aqui para o primeiro pacote, a entidade. A entidade, como eu disse, eu trabalho com MongoDB no banco. Então, aqui eu tenho o Spring Data. Então, tudo para mim é um documento, todos devidamente indexados de acordo com a minha necessidade. Então, se eu faço uma query específica, eu tenho um índice, nesse caso eu tenho índices compostos, tá? Eu tenho índices TTL, e a gente vai falar um pouquinho deles já já, e etc, tá? Então, essa é a minha camada de entidade. Na sequência, eu tenho o meu repositório. Então, eu tenho o Mongo Repository, tá? Então, isso daqui é o que faz a comunicação com o meu database. E eu tenho para cada um a implementação. Então, eu tenho aqui quem que vai implementar aquela interface vai ser esse cara aqui, o de apostas, por exemplo. Ele vai ser o responsável por gravar a informação no banco, tá? Ou fazer uma query, buscar algum registro, buscar algum dado, tá bom? Então, esta é a forma como minha aplicação se comporta. Seguindo em frente, a gente tem a camada de HTTP. Quem comunica com o nosso back-end? Hoje a gente tem o front, que a gente viu, o Angular. Porém, amanhã, se eu tiver uma nova, um mobile ou um outro tipo de aplicação escrita em outra linguagem que quer comunicar com esse banco, ele vai entrar por aqui. Vamos chamar de porta de entrada, tá? E aí aqui a gente tem um REST controller e tudo responde em slash alguma coisa. Slash batch, slash match, slash score e por aí vai, tá bom? E aí se a gente pegar aqui, por exemplo, o match, vocês vão observar que eu tenho instanciado, na verdade, os use cases. Então, quando eu vou adicionar um jogo, eu preciso chamar o create match use case para entender se esse jogo pode ser cadastrado ou não. E aqui eu tenho o validador que ele me define se eu posso ou não gravar. E aí, se passar dessa validação, ele chama quem que implementa essa porta e resolve isso para mim. E ele bate novamente aqui na minha camada de implementação do database, do match, no caso matchport em MPL, e resolve o que ele tem que fazer aqui com o save, por exemplo, tá? Então, basicamente é dessa forma que existe essa comunicação. Na sequência, eu tenho aqui Global Exception com REST Controller Advice, tá? E o schedule que roda uma scheduler do Spring para fechar os jogos para mim automaticamente. Então, dado um horário, ele roda e essa query simplesmente executa, descobre se existem jogos que deveriam estar fechados e faz o que tem que fazer, tá bom? Beleza, então essas são as configurações. E aí a gente entra aqui em configurações. Então, primeira coisa, todos os endpoints, os principais, eles estão protegidos, eles têm as rotas todas protegidas, somente com autenticação você é capaz de fazer uma chamada para os endpoints. Então, se você acessar um slash alguma coisa, você vai tomar um unauthorized, tá? Porque eles são protegidos via a configuração Spring Security, tá? Então, os endpoints são protegidos, tá?
Existem alguns endpoints que eu permiti que eles sejam públicos, por isso não há necessidade de bloqueá-los, tá? Então, eles estão aqui também devidamente configurados. Tem configurações de cores e, por fim, a gente tem a configuração de criptografia. E aí, no próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre isso com um pouco mais de detalhe, tá? Então, esse é o projeto que faz todo este controle, ele que acessa infraestrutura, dados externos, tá bom? Beleza. O que mais que a gente tem neste projeto do back-end? A gente tem o Dockerfile, tá? Então, o Dockerfile, ele é responsável aqui por publicar a minha aplicação, dar deploy nela no meu ambiente, no meu render, tá? Então, aqui, se você observar, eu estou simplesmente subindo essa aplicação em uma infraestrutura quando eu fizer o deploy. E, claro, eu tenho aqui também algumas configurações para rodar criptografia em Nuse, né, que é o Kerberos Encryption, tá? Essa é a forma como a gente faz e depois no próximo vídeo eu vou explicar com mais detalhes. E finalmente você tem o README nesse projeto, tudo devidamente configurado, explicado, como você roda, o que você precisa passar, quais são as informações, quais são os exports necessários para rodar essa aplicação, tá bom? Então isso é um pouco do back-end, tá? Aqui tem um script simples que ele roda, que ele faz o que? Ele busca os dados de produção e replica em homologação, tá? Isso aqui é um espelhamento para poder trabalhar em ambiente de homologação, testar novas features com ambientes reais, tá? Beleza? Então é isso. No próximo vídeo a gente bate um papo a partir do MongoDB e encerra essa série.